Boa tarde, pessoal, eu sou o Paulo Oliveira. Vamos fazer a nossa última excursão, a nossa conclusão, os psicopatas no poder. A gente já abordou bastante, mas vamos dar uma contextualizada. O ser humano sempre sonhou com o paraíso. A gente está aqui para trabalhar, para melhorar a nossa vida, é natural isso, né? Então, aqui estão as ideologias nesse quadro, nessa bola azul. As religiões prometem o paraíso na outra vida. E as ideologias, o ser humano sempre sonhou com o paraíso. Então isso já é inerente à humanidade há mais de 5.000 anos. Mas o que acontece? Dentro dessa ideologia, acontecem alguns parasitas que são os psicopatas, que tentam se apropriar da ideologia com os seus objetivos, com os seus instintos de conquistar o poder. Então, a ideologia seria o hospedeiro e os psicopatas seriam os parasitas. Então, a gente tem que entender que o mal existe, os psicopatas estão aí e que a gente sim gosta, né, de sonhar com o paraíso. Não existe nada de ruim nisso. Mas a interpretação tradicional das grandes doenças, quais são os sintomas das grandes doenças na sociedade? Crise espiritual, esgotamento dos valores morais, está acontecendo? Egoísmo aumenta, irritabilidade, a sociedade está irritada, brigando por nada, né? Conexões sociais se afrouxam, a gente fica mais egoísta, cada um por si, né? Superficialidade estéril, está acontecendo isso? As pessoas realmente ficam histéricas por nada? O governo paralisado, porque toda essa histeria faz com que as pessoas que estão lá no poder também fiquem histéricos. E vem aí sim a histeria social. Nós estamos vendo esses sintomas na nossa sociedade? É uma pergunta. Quem causa esse tipo de coisa? São as pessoas classificadas dentro da psicopatia como esquizoides. Vamos direto ao ponto, né? Essas pessoas são de 0,7% a 3% da população. No caso do Brasil, se a gente pegar na média, são 3,15 milhões de pessoas. É muita gente atrapalhando, né? É muita gente. Tá, então, quem são esses esquizoides? Como é que funciona a cabeça dessas pessoas? São hipersensíveis, são desconfiados, são excêntricos, né, fora do centro, né? Não admitem serem contrariados, são turrões, perdem a paciência com facilidade, são instáveis e quando eles estão nervosos, eles têm dificuldade de raciocínio. Isso aqui é o diagnóstico dos psiquiatras, né, dessas pessoas. Então, esses esquizoides, eles também são bastante ativos e muitas vezes vão, uma porcentagem muito maior do que essa, né, se instalam lá no poder. Prestam pouca atenção aos sentimentos dos outros, assumem posições extremas, ávidos por retalhar ofensas menores, são turrões, né? Gosta de brigar. Visão de mundo empobrecida, eles têm uma doutrina simplista do ser humano, né? São pessimistas em relação à natureza humana. Esse tipo de gente que é bastante ativo na política. Uma declaração esquizoide. A natureza humana é tão má que a ordem na sociedade só pode ser mantida por um poder forte, criado por indivíduos altamente qualificados em nome de uma ideia mais elevada. Essa é uma declaração esquizoide. A pessoa se acha superior e ela está lá como um messias para conduzir a humanidade, né? Os escritos de Karl Marx têm influência decisiva sobre esse tipo de gente aqui, né? Ódio, luta de classes, discórdia perturbadora, né? Criam animosidades entre os vários grupos, criam intrigas. Então, esse tipo de ideologia, né? Vamos lá, como é que é a sequência, né, da doença na sociedade? Autores esquizoides criam métodos para consertar o mundo. Todos nós queremos o paraíso.
Sabemos que não é assim. Então alguém acha que pode consertar o mundo. São os esquizoides, são esses autores, né? São mentes biologicamente anômalas, né? Criam ódio, luta de classes, vocês estão vendo aqui, né? Então, esse tipo de método, né, para consertar o mundo tem reações. As pessoas normais repulsam esse tipo de luta de classe, ódio, né? Mas existe uma aceitação doentia de indivíduos com desvios psicológicos. Nós falamos que são 3 milhões no Brasil. Dá para fazer um belo de um partido político, né? Então, aqui está a visão, né, desse pessoal. Aqui um vitral, né, de um museu, onde mostra os dois fundadores do fabianismo, com uma bigorna, né, a bigorna aqui com uma marreta consertando o mundo. Os lobos na pele de cordeiro. Então, esses marxistas acham que pode. E aqui embaixo, você está vendo, várias pessoas ajoelhadas, talvez rezando. O marxismo quer se tornar, ou se tornou, uma religião. É absurdo, mas é isso. Alguém cria o método, alguém propaganda, né? São os propagandistas, né? Então a gente está vendo a tragédia em 3 passos. Escritores criam os métodos. Os propagandistas disseminam essa informação. E os militantes ingênuos seguem. Por que ingênuo? Vamos ver já. Mas o que os propagandistas fanáticos fazem, né? Eles usam a linguagem dupla. Ou seja, eles trocam as palavras para enganar a população. Por exemplo, democracia. Quando ele está falando de democracia para você, ele está pensando em ditadura do proletariado. É a Dilma, né? Governo igualitário é igual a comunismo, né? Então, eles têm esses sonhos utópicos. Por exemplo, liberdade, você é livre para obedecer. Vítima da sociedade são os ladrões. Causa de todos os males, o capitalismo. Falta de patriotismo, criticar o governo. Então, esse tipo de linguagem dupla, eles usam para confundir a nossa cabeça. Então, uma vez que eles estão trabalhando, os propagandistas, eles fazem aparelhamento, né? Patrulha ideológica, são coisas que a gente sabe do que se trata, né? Críticas aos membros mais razoáveis, ou seja, dentro da sociedade patocrática, dentro desse ambiente doentio, devem ter pessoas também normais, ou pelo menos menos doentias, e essas pessoas normalmente são excluídas. A seleção negativa ocorre, os melhores eles separam, porque são pessoas que têm algum tipo de visão, né, de compaixão, né, de perdão, e eles não gostam disso, né? Elimina os camaradas, né? Pessoa normal não serve para nada, e contra a revolução, uma repressão brutal. Então, se essas pessoas normais não concordam com isso, tem uma repressão brutal. Então, essa é a ideia, né, dos propagandistas, dos fanáticos. E no terceira item, militantes ingênuos seguem, né? Acreditam na boa-fé dos políticos, entregam sua vida e suas esperanças, né? É o lobo na pele de cordeiro, faz uma propaganda muito bonita, mas está realmente querendo a ambição humana se preponderando, eles abusam do poder. O poder absoluto corrompe absolutamente, né? Políticos psicopatas, cínicos, ambiciosos, abusam do poder, né? Governos doentes. Então esses governos esses grupos começam a se mobilizar, fazem os seus partidos, eventualmente ganham as eleições, ou então tomam na porrada, mas vamos pensar que eles tomaram na eleição. Mas o processo de polarização da sociedade, de tornar a sociedade doente, é longo. Os psicopatas ficam na cúpula. Por que eles só ficam na cúpula? Primeiro que são menos pessoas, né? Segundo, é que eles paralisam a economia. Os revolucionários não sabem gerenciar nada, eles sabem fazer revolução, né? Pegar em arma, gritar, cheirar, né? Não sabem gerenciar. Tanto é que nós sabemos, né, o que aconteceu nas ditaduras comunistas. A única que está saindo um pouquinho
é a chinesa. Por quê? Eles mantêm o poder político na mão, com o Partido Comunista, mas abriram a economia. Trouxeram lá bastante gerentes dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, para gerenciar as fábricas deles lá. Ou os chineses também, que não são psicopatas. Mas a cúpula do Partido Comunista sempre vai ser desse pessoal que foi o militante inicial, né? A escassez e falta de alimento acontece quando começa a revolução. Aconteceu na Rússia, aconteceu na China, né? Eles desestruturam todo o processo de produção, as fazendas, né? As cooperativas, e começa a faltar alimento e gente morre de fome, né? Então eles precisam de pessoas normais para gerenciar a economia, né? E a sociedade de pessoas normais reagem. Esse é uma das grandes tragédias. Ou seja, os comunistas implantam o terror, implantam a doutrinação, porque eles precisam dessas pessoas, né? Porque tem que tocar o país. Mas essas pessoas não concordam com muitas coisas que eles estão fazendo. E aí dá o problema. Necessitam do reconhecimento internacional. Sim, uma sociedade patocrática, se começar a matar todo mundo lá, Cuba, né? A gente viu, a própria China, começa a ter execuções demais, a própria sociedade internacional isola, esses caras são loucos, né? Então, eles diminuem o terror. Quando eles estão querendo mostrar para o mundo que o país está indo bem, eles diminuem o terror. Permitem alguma prosperidade econômica para acalmar a população. Faz parte do processo patocrático, né? A social-democracia fabiana é um dos componentes. Ou seja, aqui está de novo, né? O lobo na pele de cordeiro. Existe a nova língua fabiana que diz o que? Impostos são contribuições. Gastos do governo, ora, são investimento, pessoal. Criticar o governo, falta de patriotismo. Classe média são mesquinhos, egoístas, né? Mudança igual socialismo. É assim que esse pessoal vai fazendo a revolução, né? Então, os psicopatas, quando a revolução se torna vitoriosa, eles não podem ficar nas posições estratégicas de comando, né? Não podem ficar na diplomacia, né? Porque eles vão criar confusão lá com os outros países, né? O próprio exército, né? Pessoas instáveis não podem comandar alguma força, né? Mas eles precisam, então, se os psicopatas são removidos, precisam das pessoas normais. Muitas pessoas não concordam. O que acontece? Eles oferecem vantagens absurdas, imorais, para quem ajudá-los, né? Gerentes de fábrica não podem ser psicopatas. Eles levam as fábricas, as fazendas, à falência. Porque com a visão retrógrada que eles têm, né? Eles não conseguem fazer a coisa produzir. Eles detonam todos os operários, detonam todos os agricultores, eles querem confiscar bens, e a pessoa não concorda, eles matam, eles vão matando todo mundo, né? Então a gente vai ter a racionalidade versus a loucura acontecendo numa sociedade dessa, principalmente nas Forças Armadas. Imagina você deixar uma arma de destruição em massa na mão de um louco, né? Então, o que a gente está dizendo? As ideias de paraíso não são ruins, são ótimas, né? John Lennon, Chico Xavier, eles trabalham no sentido de mostrar para o mundo que existe sim a possibilidade de a gente conseguir o paraíso. Eu não sei aonde, mas existe. O problema é a gente entender e separar os fenômenos, né? É o fator chave para a gente entender a vacina. Como que a gente vai eliminar esse tipo de coisa, né? Então, existem essas pessoas, esses psicopatas, que são a minoria na ideologia total, mas eles atrapalham. Ou seja, nós temos a ideologia, né? A vontade de ir ao paraíso é a ideologia. Ninguém vê nada de ruim nisso. Mas, quando alguns psicopatas se apoderam dessas ideologias para tomar o poder, aí nós temos problema. Aí nós temos todas as tragédias que aconteceram, né?
entender a doença, a gente tem que entender, sabemos que assim, são um número pequeno de pessoas que a gente precisa ficar de olho se eles são esquizoides ou não, e não participar do delírio deles. São pessoas delirantes, acham que pode, acham que conserta o mundo, acham que sabe tudo, né? Eles são conscientes, inclusive os psicopatas são conscientes e criam máscaras, né? Para dizer que ele não vai mandar fuzilar ninguém, não vou matar ninguém e tal, né? Mas depois eles fazem, né? E obviamente eles negam esse delírio, serem delirantes. Entretanto, adotam um desprezo mal disfarçado. A gente começa a sentir a presença deles quando eles começam a desprezar lá no Congresso, no ambiente interno, né? Quando as pessoas se tornam tão arrogantes e pretensiosas, elas começam a cair do cavalo. As pessoas normais começam a notar a arrogância e o cinismo dessa turma, né? Então essa turma é que nem andar de bicicleta, não pode parar. Então a patografia, esses governos doentes, precisam expandir constantemente. É o comunismo, expandir constantemente. Por quê? Se paralisar o crescimento deles, eles morrem pela reação das pessoas normais. E quando eles estão lá fazendo aquela bagunça, né? Fazendo pressão, né? Intimidando as pessoas, mas quando a coisa acalma, as pessoas normais começam a sair da casca. Uma pessoa normal, ao sair do poder, volta às suas atividades anteriores sem problema. Então, a gente quer que as pessoas normais tomem o protagonismo lá no Congresso, né, nas câmaras municipais, nas assembleias, nos cargos executivos, nos cargos judiciários, né? Porque essas pessoas, elas executam o que ela precisa fazer quando foi eleita, mas depois ela sai e volta com a sua empresa particular. Os psicopatas não. Eles não conseguem. Eles ficam para sempre pendurados no partido ou parasitando a sociedade, pendurados nas tetas do Estado. E eles combatem quem vier contra eles até a depravação. Roubam, xingam, mentem. Nós vimos acontecer no Brasil, né? Aqui está a afirmação que eu achei mais assustadora desse livro. Para os psicopatas, a destruição biológica, psicológica, moral e econômica das pessoas normais é o imperativo de sobrevivência. Eles são loucos, eles são delirantes. Eles acham que vão destruir 90% da sociedade, mas eles não ficam fazendo esse tipo de cálculo. Eles vão destruindo quem está atrapalhando, vão destruindo quem está atrapalhando, vão destruindo quem está atrapalhando, né? Então, essa psicopatia já se apresentou em várias civilizações no mundo, né? Eles fazem campos de concentração para separar essas pessoas que estão atrapalhando, né? Falam, não, são pessoas de outra etnia, não sei. Quem não se submete é eliminado. Não foi o Trotsky que falou? Quem não obedece, não come. Em 1937, né, a Revolução Russa estava andando já há 20 anos. Né? Então, os campos de concentração, então realmente isso aqui é o mais assustador. Né? Arbeit macht frei. Trabalho liberta. Então, os campos de concentração, as pessoas que entravam lá achavam que iam trabalhar. Né? Então, os motivos para o expansionismo dessa turma, que eles não conseguem parar, é que as pessoas normais sempre serão a maioria e querem restituir a ordem. Então, mantê-los na pobreza, sem meios de reação, é fundamental para os psicopatas, né? Confisco de armas, a gente viu, nós estamos debatendo isso no Brasil já fazem séculos, né? Conquistar o mundo e servir-se do país como recompensa. Isso aqui, pessoal, é teoria da conspiração, né? Essa turma aqui, essa turma que está aqui atrás também é fake news isso? Fica para a gente pensar. Obrigado, pessoal. Essa foi a nosso arremate dos psicopatas no poder. Fiquem alertas e olhem em quem vocês vão votar, se são pessoas que têm esses perfis esquizoidais.
muito bravos, né? Muito intolerantes, truculentos. Dá uma olhadinha antes de votar. Boa tarde.